Sejam muito bem-vindos ao quarto capítulo. Tá quase acabando o nosso documentário sobre Alien versus Predador, tudo sobre esse universo. E hoje nós vamos falar aqui, talvez, da franquia mais consolidada de Hollywood que mistura vários gêneros e por que a franquia Alien é superior à franquia Predador, separando os filmes que apenas têm o Alien e os filmes que apenas têm o Predador. O responsável por essa mudança, sem sombra de dúvidas, é Ridley Scott, que encabeçou esse universo cyberpunk. Guardem bem essa palavra. O título, o nosso capítulo de hoje se chama Alien Never Die But Kills. Aqui a gente vai entender como o Ridley Scott, a presença dele, conseguiu influenciar diretamente essa franquia ser tão respeitada. Antes disso, quero só fazer um paralelo com vocês. Já pararam para pensar que a franquia do Predador ela é completamente despedaçada? Predador 2, depois a gente tem Predador de 2010, Predador de 2008, Prey, Alien vs Predador, nada se conecta. Ou seja, um filme sempre tentou separar o outro, tem referências picadas, como a gente viu no capítulo anterior, mas a franquia Alien nunca foi rebootada. Ela sempre foi contada de uma forma linear. Então, para isso, vamos tentar entender o que o Ridley Scott fez para a gente poder entender o respeito que ele teve até quando ele não estava dirigindo a saga. Vamos ver a influência que ele tem na franquia Alien. Em 1979, como a gente já disse anteriormente, ele foi o diretor. E assim, ele foi um diretor que entrou muito disso. Né? Ele queria saber de visual, roteiro, escolher os atores. Então ele cuidou desse filme. Ele não apenas dirigiu os atores, ele encabeçou esse projeto. Na sequência, a gente teve ele muito depois com Prometheus, que ele foi diretor e produtor, sendo um prelúdio, para Alien, o Oitavo Passageiro. Ou seja, um filme de 2007, 2017, se conectando com um filme de 1979. A gente vê o carinho que ele tem com isso. E depois também ele fez o Alien Covenant, que assim como no Prometheus ele foi diretor e produtor. O filme, é uma continuação direta, de Alien, o Oitavo Passageiro, totalmente conectado com Prometheus também. Então a gente vê praticamente a trilogia do Ridley Scott. Mas se engana quem pensa que a relevância dele, o respeito que ele tem, acabou aqui. Não acabou não. Vamos lá, as produções que ele não teve influência direta, mas teve ali no set, tentando ajudar, conversando com os diretores, por puro que o Ridley Scott queria. Bom, ele se envolveu junto com James Cameron na sequência direta de Alien, que é Aliens o Resgate, que é excelente. Sim, conversou também com David Fincher, com Aliens 3, de 92. Alien a Ressurreição, por incrível que pareça, também tinha dedo dele lá. E inclusive nos crossovers tão esperados, que foi Alien vs Predador de 2004 e Alien vs Predador Hacking de 2017, ele foi consultado. E ele também atuou como produtor de Alien Romulus. Ou seja, ninguém teve coragem, graças a Deus, de contrariar o Ridley Scott. Porque ele tinha uma ideia, foi ele que criou, que fez a obra-prima, Alien o Oitavo Passageiro, criou todo esse universo cyberpunk. A gente tá chegando nessa parte já. E ele acabou sendo um cara muito respeitado. Dentro da franquia Predador, ela já não teve todo esse respeito. Predador é uma continuação de Comando para Matar, que mudou de ideia. Então, cada filme tem um tom. O Alien, a franquia tem um tom. Mesmo com Alien 3 e Aliens 4 não sendo grandes coisas, grandes sucessos, embora eu goste bastante do Alien 3, ninguém quis rebutar a franquia. E Alien vs Predador 1 e 2 existem um grande debate, como a gente já falou aqui, se é cânone, se não é cânone, tem referência, mas Ridley Scott criou um universo muito maior do que parece. Vocês lembram de Blade Runner, aquele clássico lá com Harrison Ford? Então, existem muitas teorias, inclusive já confirmadas pelo próprio Ridley Scott, o universo é dele, que estão dentro do mesmo universo. Só que tem um problema, questão de direitos, talvez um está com a Fox. Então, talvez as produtoras, por não serem a mesma, não terem um acordo bem definido, a gente nunca vai ver um crossover oficial do universo ali dos androides de Blade Runner e dos outros personagens junto com um alien, ou que seria animal. Mas existem referências e muitos indícios. Muita gente não associa, mas assim, antes de eu ler sobre isso, eu sempre achei a estética muito parecida, Então vamos começar a falar um pouco do estilo, Ridley Scott dirigiu O Oitavo Passageiro e Blade Runner, um de 79, o outro de 82, e ambos os filmes compartilham da mesma estética sombria, realista da ficção científica, com um tom cyberpunk e ambientes industriais. Agora vamos falar um pouquinho de Weyland Yunati e Tyrell Corporation. Em Alien, a gente tem a Weyland
e Yutani, que é uma mega corporação que explora o espaço e tem interesses em xenomorfos. Em Blade Runner, a gente tem a Tyrell Corporation, que cria replicantes, androides altamente avançados. Ambas são gigantes corporativas que exploram avanços tecnológicos sem ética, reforçando o tema com poder corporativo descontrolado. Em Prometheus de 2012, a gente vê o Peter Weyland, fundador da Weyland Corporation, citando a busca por imortalidade, algo semelhante ao que Elton Tyrell faz em Blade Runner. Então tá aqui a primeira conexão, né, que a gente tem, além da estética ser muito similar. O Diário de Ash e a Inteligência Artificial. Alien, Ash, o androide Nostromo, é um exemplo de inteligência artificial desenvolvida por corporações semelhantes aos replicantes de Blade Runner. A ideia de máquinas que desafiam a sua programação e têm dilemas existenciais. Esse é um tema forte em ambos os filmes. A possível cronologia. Prometheus de 2012 e Alien Covenant de 2017 expandem a mitologia da franquia, sugerindo que a tecnologia dos engenheiros pode ter sido usada para criar replicantes ou outras formas de vida sintética. Blade Runner se passa em 2019, enquanto Alien Covenant se passa no final do século XXI e no século XXII, sugerindo avanços da Tyrell podem ter influenciado a Weyland Yutani no futuro. Easter eggs e referências que a gente vê pela franquia. Em Prometheus, um arquivo de Peter Weyland menciona um mentor visionário que desapareceu. Muitos fãs acreditam que se refere a Elton Tyrell. O design das cidades futuristas de Blade Runner 2049 lembra as colônias vistas em Alien. Ou seja, o universo é todo do Ridley Scott. Eu amo Blade Runner 2049. E assim, pensar no David e não pensar nos replicantes nessa forma que as máquinas têm sensibilidade. Lembra lá Tears in the Rain? Pô, legal demais. Isso se junta muito com a ideia do Ridley Scott. Então, talvez o sucesso da franquia Alien, hoje em dia a gente vai ter a série Alien Earth, a gente teve Alien Romulus, vai ter uma continuação, e tudo isso respeitar, referenciar, não só colocar um easter eggzinho, respeitar a cronologia e não querer começar do novo, mostra o tamanho desse diretor, que é um gênio visionário. Então, a franquia Alien é muito melhor em questão cronológica, construção e até respeito, graças a Ridley Scott, que tinha um plano, tinha uma ideia, conseguiu executar com maestria e nunca se desvencilhou do seu filho. É um pai coruja, é o pai do Alien. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa seu like aqui, se inscreve, que é muito importante para esse canal poder crescer. E no próximo episódio, nós vamos concluir o último episódio do documentário Alien vs Predador Gênesis. Conto com vocês lá, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.